Pergunta: de que serviu terdes recebido uma brilhante educação, uma vez que na última encarnação não vos era possível lembrar os conhecimentos adquiridos? Resposta: tais conhecimentos, dada a minha ulterior condição, seriam supérfluos, por isso ficariam num estado latente para que hoje eu os reencontrasse, mas tais conhecimentos não me foram de todo inúteis, visto como, desenvolvendo-me a inteligência, me incutiram predileção instintiva pelas coisas elevadas e repugnância pelos baixos e ignóbeis exemplos que tinha à vista. Sem aquela educação, eu não passaria de um criado? Pergunta: a abnegação dos criados para com os patrões terá como ascendente o fato de relações anteriores? Resposta: sem dúvida, e ao menos é esse o caso comum. Às vezes, tais criados são membros da mesma família ou, como no meu caso, escravos do reconhecimento e que procuram saldar uma dívida, ao mesmo tempo concorrendo para que progridam por sua dedicação. Vós não compreendeis todos os efeitos da simpatia que a anterioridade de relações produz aí no mundo. A morte, em absoluto, não interrompe essas relações que podem perpetuar-se por séculos e séculos. Pergunta: por que são hoje tão raros esses exemplos de dedicação? Resposta: causal afeição egoísta e orgulhosa do vosso século, agravada ainda pela incredulidade das ideias materialistas. A verdadeira fé antepõe-se presentemente à cobiça, à avidez do ganho, em detrimento da abnegação, induzindo os homens à verdade. O Espiritismo fará reviver igualmente as virtudes esquecidas. Nota: nada melhor do que este exemplo para evidenciar o benefício do esquecimento em relação às existências anteriores. Se G tivesse ciência do que havia dito, o seu criado ficaria para com ele numa posição embaraçosa e não o conservaria como tal, obstando, por conseguinte, uma provação proveitosa para ambos. Subtítulo: segunda parte, capítulo 8. Antônio B. enterrado vivo, a pena de talião. Antônio B., escritor de estimadíssimo merecimento, que exercera com distinção e integridade muitos cargos públicos na Lombardia pelo ano de 1850, caiu aparentemente morto de um ataque apoplético. Como algumas vezes sucedeu em tais casos, sua morte foi considerada real, concorrendo ainda mais para o engano os vestígios da decomposição assinalada no corpo. 15 dias depois do enterro, uma circunstância fortuita determinou a exumação a pedido da família. Tratava-se de um medalhão, por acaso esquecido no caixão, qual não foi, porém, o espanto dos assistentes quando, ao abrir este, notaram que o corpo havia mudado de posição, voltando-se de bruços e, coisa horrível, que uma das mãos havia sido comida em parte
pelo defunto, ficou então patente que o infeliz Antônio B. fora enterrado vivo e deveria ter sucumbido sob a ação do desespero e da fome. Evocado na Sociedade de Paris em agosto de 1861, a pedido de parentes, deu as seguintes explicações: 1. Evocação. Que quereis? 2. A pedido de um vós parente, nós vos evocamos com prazer, e seremos felizes se quiserdes responder-nos. Resposta: sim, desejo fazê-lo. 3. Lembrai-vos dos incidentes da vossa morte? Resposta: certamente que me lembro. Mas por que avivar essa lembrança do castigo? 4. Efetivamente fosses enterrado por descuido? Resposta: assim deveria ser, visto revestir-se a morte aparente de todos os caracteres da morte real. Eu estava quase exangue. Nota de rodapé: privado de circulação do sangue, descoloração da pele pela privação do sangue. Retornando ao texto. Não se deve, porém, imputar a ninguém acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. 5. Incomodam-vos estas perguntas? Será mister lhe demos fim? Não. Podeis continuar. 6. Por que deixastes a reputação de um homem de bem? Esperamos fosseis feliz. Resposta: eu vos agradeço, pois seis que haveis de interceder por mim. Vou fazer o possível para vos responder, e se não puder fazê-lo, falo-á um dos vossos guias por mim. 7. Podeis descrever-nos a vossa sensação naquele momento? Resposta: que dolorosa provação! Sentir-me encerrado entre quatro tábuas, tolhido, absolutamente tolhido, gritar impossível. A voz, por falta de ar, não tinha eco. Ah, que tortura a do infeliz que em vão se esforça por respirar. Num ambiente limitado, eu era qual condenado à boca de um forno, abstração feita do calor. A ninguém desejo um fim rematado por semelhantes torturas. Não desejo a ninguém um tal fim. Oh, cruel, punição de cruel e feroz existência! Não saberia dizer no que, então, pensava, apenas revendo o passado vagamente, entrevia o futuro. 8. Dissestes, cruel punição de feroz existência. Como se pode conciliar esta afirmativa com a vossa reputação ilibada? Resposta: que vale uma existência diante da eternidade? Certo, procurei ser honesto e bom na minha última encarnação, mas eu aceitar um tal epílogo previamente, isto é, antes de encarnar. Por que interrogar-me sobre esse passado doloroso que só eu e os bons espíritos enviados do Senhor conhecíamos? Mas, visto que assim é preciso, dir-vos-ei que numa existência anterior eu enterrara viva uma mulher, a minha mulher, e por sinal que num fosso a pena de talião devia ser-me aplicada, olho por olho, dente por dente. 9. Agradecemos essas respostas e pedimos a Deus que vos perdoe o passado, em atenção ao mérito da vossa última encarnação. Resposta: voltarei mais tarde, mas, não o bastante, o espírito de Eraste completará
esta minha comunicação. Subtítulo: Instruções do Guia do Médium. Por essa comunicação podeis inferir a correlatividade e dependência imediata das vossas existências entre si, as tribulações, as vicissitudes, as dificuldades e dores humanas são sempre as consequências de uma vida anterior, culposa ou mal aproveitada. Devo, todavia, dizer-vos que desfechos como este de Antônio B. são raros, visto como, se de tal modo terminou uma existência correta, foi por tê-lo solicitado ele próprio, com fito de abreviar a sua erraticidade e atingir mais rápido as esferas superiores. Efetivamente, depois de um período de perturbação e sofrimento moral inerente à expiação do hediondo crime, ser-lhe-á perdoado este, e ele se alçará a um mundo melhor, onde o espera a vítima que há muito lhe perdoou. Aproveitai este exemplo cruel, queridos espíritas, a fim de suportardes com paciência sofrimentos morais e físicos, todas as pequenas misérias da terra. Pergunta: que proveito pode a humanidade auferir de semelhante punição? Resposta: as penas não existem para desenvolver a humanidade, porém para a punição dos que erram. De fato, a humanidade não pode ter interesse algum no sofrimento de um dos seus membros. Neste caso, a punição foi apropriada à falta, porque há loucos, idiotas, paralíticos, porque morreram estes queimados, enquanto que aqueles padecem as torturas de longa agonia entre a vida e a morte? Ah, crede-me, respeitai a soberana vontade e não procureis sondar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem. Eraste. Este fato não encerra um ensinamento terrível? A justiça de Deus, às vezes tardia, nem por isso deixa de atingir o culpado, prosseguindo em seu aviso. É altamente moralizador o saber-se que, se grandes culpados acabam pacificamente na abundância de bens terrenos, nem por isso deixará de soar, cedo ou tarde, para eles, a hora da expiação. Penas tais são compreensíveis não só por estarem mais ou menos ao alcance das nossas vistas, como por serem lógicas. Cremos, porque a razão admite uma existência honrosa, não exclui, portanto, as provações da vida que são escolhidas e aceitas como complemento de expiação, o restante do pagamento de uma dívida saldada antes de receber o preço do progresso realizado. Considerando quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e esclarecidas, os atos de barbárie que hoje repugnam, quantos assassínios cometidos nesses tempos de menosprezo pela vida de outrem, esmagado fraco pelos poderosos sem escrúpulo. Então compreenderemos que muitos dos nossos contemporâneos têm de expungir máculas passadas e tampouco nos admiraremos do número considerável de pessoas que sucumbem, vitimadas por acidentes isolados ou por catástrofes coletivas. O
despotismo, o fanatismo, a ignorância e os prejuízos da Idade Média e dos séculos que se seguiram legaram às gerações futuras uma dívida enorme que ainda não está saldada. Muitas desgraças nos parecem imerecidas somente porque apenas vemos o presente. Subtítulo: Létio. Este industrial que residiu nos arredores de Paris morreu em abril de 1864 de modo horroroso, incendiando-se uma cadeira de verniz fervente. Foi num abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candente, pelo que logo compreendeu ele que estava perdido. Achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio, à distância de mais de 200 metros. Quando se lhe pôde prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a perseverança de espírito, até o último momento predispondo seus negócios com perfeita lucidez. Em toda esta cruel agonia não se lhe ouviu um só gemido, um só queixume, e morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado de quantos o conheciam. Também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas, e assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença, a confiança no que os espíritos lhe diziam em certas circunstâncias, e até a ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris, a 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte e ainda sob a impressão da cena terrível que o vitimou, deu a seguinte comunicação: profunda tristeza me acabrunha. Aterrado ainda pela minha trágica morte, julgo-me sob os ferros de um algoz. Quanto sofri! Estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Agonia de 12 horas essa que padecestes, o espírito culpado, mas ele a sofreu sem murmurações, e por isso vai receber de Deus o seu perdão. Ó minha bem-amada, não chores, que em breve estas dores se acalmarão. Eu não mais sofro na realidade, porém, a lembrança neste caso vale pela realidade. Auxilia-me muito a noção do espiritismo, e agora vejo que, sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Há, porém, um espírito consolador que me não deixa desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já tinha a meu lado. Parecia-me ser um reflexo das minhas dores a produzir em mim vertigens que me fizessem ver fantasmas, mas não. Era o meu anjo da guarda que, silencioso e mudamente, me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse-me ele: vem, meu filho,
torna a ver o dia. Então respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa amada, pelo filho corajoso que por mim se sacrificara, e ele me disse: estão todos na terra, e tu, filho, está entre nós. Eu procurava o lar, onde sempre em companhia do anjo vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação, outrora pacífica. Não pude por mais tempo tolerar o espetáculo e, comovidíssimo, disse ao meu guia: ó, meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu-me, e procuremos repouso. Daí para cá tenho sofrido menos, e, se não houvesse visto inconsoláveis a esposa e os filhos e tristes os amigos, seria quase feliz. O meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive, e eu, a fim de vos instruir, vou confessá-la. Vai, para 2 séculos mandei queimar uma rapariga inocente, como se pode ser na sua idade, 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo juiz, e o carrasco, ó, quanto és grande, justiça divina! A ti, submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate, e ainda bem que tive força para manter o compromisso. Não murmurei, e vós me perdoastes, ó Deus, quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente, essa lembrança é que me faz sofrer. É mister, portanto, que ela me perdoe, ó vós, adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela insciência do passado. Ó irmãos meus, bendizei antes o Pai, porque se tal lembrança vos acompanhasse a terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações. Como podereis, vós, constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fruir um só momento de paz? O esquecimento aí é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mais alguns dias e, como recompensa à resignação com que suportei as minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu bom anjo. Nota: o caráter do Senhor Letil, na última encarnação, prova quanto seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento como das boas resoluções previamente tomadas, mas isso por si só não bastava, era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Era mister que suportasse como homem o suplício a outrem infligido e mais ainda a resignação que, felizmente, não abandonou nessa terrível contingência. Certo, o conhecimento do espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé, a coragem oriunda da esperança de um futuro. Ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submete-se a elas resignado, dizendo: Deus é justo, logo é que eu as mereci. Subtítulo: Um sábio ambicioso.
Posto nunca tivesse provado as cruciantes angústias da miséria, a senhora B. de Bordeaux teve uma vida de martírios físicos em consequência de inumerável série de moléstias mais ou menos graves a contar da idade de 5 meses. Vivendo 70 anos quase que anualmente, batia as portas do túmulo, 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos sobre o seu organismo e temperamento, arruinada aos demais pelos remédios tanto quanto pela doença, assim viveu entregue a sofrimentos intoleráveis que nada podia atenuar. Uma sua filha, espírita cristã e médium, pedia sempre a Deus para suavizar-lhe as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, a calma, a resignação para as suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções: nessa vida tudo tem sua razão de ser, não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados, não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação, não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação, as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas vos afigurem. Imaginai o trabalhador que, amortecido os membros pela fadiga, prossegue no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Assim, a sorte do infeliz que sofre nesse mundo, a aspiração da felicidade que deve constituir-se em fruto da sua paciência, torná-lo-á resistente às dores efêmeras da humanidade. Eis o que se dá com tua mãe, cada uma das suas dores acolhida como expiatória corresponde à extinção de uma nódoa do passado, e quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. A falta de resignação esteriliza o sofrimento que, por isso mesmo, teria de ser recomeçado. Convém-lhe, pois, a coragem e a resignação, e o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe a concedam. Tua mãe foi outrora um bom médico, vivendo num meio em que fácil se lhe tornava o bem-estar e no qual lhe não faltaram dons nem homenagens. Sem ser filantrópico e por conseguinte sem visar o alívio dos seus irmãos, mas cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência para aumentar a reputação e a clientela, e na consecução de tal propósito não havia consideração que o detivesse, porque previa um estudo nas convulsões que investigava. Sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos, enquanto que o filho se submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos. Aos velhos abreviava os dias e aos homens vigorosos enfraquecia com ensaios tendentes a comprovar a ação de tal ou qual medicamento, e todas essas experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente delas soubesse
ou sequer desconfiasse a satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome foram os móveis de tal conduta. Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Agora termina a reparação, visto como as provas dessa última encarnação podem dizer-se suaves relativamente às que já suportou. Coragem, pois, porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa, a resignação, a paciência, a humildade. Coragem a todos vós que sofreis. Considerai a brevidade da existência material, pensai nas alegrias eternas. Invocai a esperança, a dedicada amiga dos sofredores, a fé, sua irmã, que vos mostra o céu, onde com aquela podeis penetrar antecipadamente. Atrai também a vós esses amigos que o Senhor vos faculta, amigos que vos cercam, que vos sustentam e amam e cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele a quem haveis ofendido, transgredindo as suas leis. Nota: depois de haver desencarnado, a senhora B veio dar, tanto por sua filha como na Sociedade de Paris, muitas comunicações nas quais se refletem as qualidades mais elevadas, confirmando seus antecedentes. Subtítulo: Charles de Saint-G, idiota. Sociedade Espírita de Paris, 1860. Vale uma observação aqui. Antigamente, a palavra idiota não tinha uma conotação pejorativa. Ela era usada para designar pessoas com atrasos e deficiências intelectuais. Hoje, ela tem uma conotação pejorativa, de ofensa, e por isso utilizamos deficientes intelectuais. Mas antigamente não era assim. Retornando. Este era um rapaz de 13 anos, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram nulas a ponto de não reconhecer os próprios pais. Mal podendo tomar por si mesmo o alimento, dava-se nele a completa suspensão de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. 1. A.S. Luiz. Podemos evocar o espírito desse menino? Resposta: sim. É como se o fizesseis ao de um desencarnado. 2. Essa resposta faz-nos supor que a evocação se pode fazer a qualquer hora? Resposta: sim, visto como presa ao corpo por laços materiais que não espirituais. A sua alma pode desligar-se a qualquer hora. 3. A evocação de Charles. Resposta: sou um pobre espírito preso à terra por um pé, qual um passarinho. 4. Presentemente, isto é, como espírito, tendes consciência da vossa nulidade neste mundo? Resposta: de certo que sinto o cativeiro. 5. Quando o corpo adormece, o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesseis em estado normal? Resposta: quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu a que aspiro. Experimentais no estado espiritual qualquer sensação dolorosa
oriunda do vosso estado corpóreo? Resposta: sim, porque isso que é uma punição. 7. Lembrai-vos da precedente encarnação? Resposta: sim, e ela é a causa do meu exílio atual. 8. Que existência era essa? Resposta: a de um jovem libertino no reinado de Henrique III. 9. Dizeis ser uma punição a vossa condição atual, acaso não a escolhestes? Resposta: não. 10. Como pode vossa atual existência servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos achais? Resposta: para mim não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs esta contingência. 11. Podeis prever o tempo de duração da existência atual? Resposta: não. Porém, mais ano, menos ano, reentrarei na minha pátria. 12. Durante o tempo que mediou entre a vossa última desencarnação e a encarnação atual, que fizestes? Resposta: Deus encarcerou-me, logo era eu um espírito leviano. 13. Tendes, quando acordado, a consciência do que se passa, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Resposta: vejo e ouço, mas meu corpo nada vê nem percebe. 14. Poderemos fazer algo de proveitoso para vós? Resposta: nada. 15. A. S. Luís. Em se tratando de espírito encarnado, as preces têm a mesma eficácia que para os desencarnados? Resposta: as preces, além de sempre úteis, agradam a Deus. No caso deste espírito, elas de nada lhe servem imediatamente, porém, mais tarde, Deus lhas levará em conta. Nota: esta evocação ratifica o que sempre se disse dos idiotas. A nulidade moral não importa, nulidade do espírito que, a abstração feita dos órgãos, goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. É, pois, o caso de um homem vigoroso que fosse momentaneamente manietado. Subtítulo: Instrução de um espírito sobre os idiotas e os cretinos, dada na Sociedade de Paris. Os idiotas são seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades, almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes escolhidas por espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas. A provação nem por isso é improfícua, porque o espírito não fica estacionário na prisão carnal. Esses olhos estúpidos veem, esses cérebros deprimidos concebem, conquanto nada possam traduzir pela palavra e pelo olhar. Excetuada a mobilidade, o seu estado é o de letárgicos ou catalépticos, que veem ouvem sem, contudo, poderem exprimir-se. Quando tendes esses horríveis pesadelos, durante os quais procurais fugir de um perigo, gritando, clamando, não o bastante,
a imobilidade do vosso corpo como da vossa língua. Quando tal sucede, dizemos, a vossa sensação é idêntica à dos idiotas. É a paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Assim se explicam quase todas as enfermidades, pois nada ocorre sem causa. E o que chamais injustiça da sorte é apenas a aplicação da mais alta justiça. A loucura também é punição ao abuso das mais elevadas faculdades. O louco tem duas personalidades, a que delira e a que tem consciência dos seus atos, sem poder guiá-los. Quanto aos idiotas, a vida contemplativa, isolada da sua alma, sem os prazeres e os gozos do corpo, pode igualmente tornar-se agitada pelos acontecimentos como qualquer das existências mais complicadas. Revoltam-se alguns contra o suplício voluntário e, lamentando a escolha feita, sentem violento desejo de tornar a outra vida, desejo que lhes faz esquecer a resignação do presente e o remorso do passado, do qual têm a consciência, visto como, embora idiotas e loucos, sabem mais que vós, ocultando sob a impotência física uma potência moral de que não tendes ideia alguma. Os atos de fúria como de imbecilidade a que se entregam são no íntimo julgados pelo seu ser, que deles sofre e se vexa. Eis que escarnecê-los, injuriá-los mesmo, maltratá-los, como por vezes se faz, é aumentar-lhes o sofrimento, fazendo-lhes sentir mais cruamente a sua fraqueza e abjeção. Pudessem eles e acusariam de cobardia os que assim procedem, mesmo que a vítima não pode defender-se. Está escrito cobardia, mas acredito que seja covardia. A loucura não é das leis divinas, pois, resultando materialmente da ignorância, da sordidez e da miséria, pode o homem debelá-la. Os modernos recursos da higiene que a ciência hoje executa e a todos faculta tende a destruí-la. Sendo o progresso condição expressa da humanidade, as provações tendem a modificar-se acompanhando a evolução dos séculos. Dia virá em que as provações devam ser todas morais, e quando a terra, nova ainda, houver preenchido todas as fases da sua existência, então se transformará em morada de felicidade, como se dá com os planetas mais adiantados. Pierre Joty, pai do médium. Nota: houve tempo em que se punha em dúvida a existência da alma dos idiotas, chegando-se a perguntar se realmente eles pertenciam à espécie humana. O modo pelo qual o espiritismo encara os fatos não é realmente muito moralizador e instrutivo. Considerando que esses corpos encerram almas que já teriam brilhado na terra, almas tão presentes e lúcidas como as nossas, a despeito do pesado invólucro que lhes abafa as manifestações, considerando que o mesmo pode acontecer conosco se abusarmos das faculdades que a providência nos concedeu,
considerando tudo isso, não teremos assunto para sérias reflexões? Sem admitirmos a pluralidade das existências, como poderemos conciliar a imbecilidade com a justiça e a bondade de Deus? Se a alma não viveu anteriormente, então é que foi criada ao mesmo tempo que o corpo, e nesse caso, como explicar a criação de almas tão precárias da parte de um Deus justo e bom? É bem de ver que aqui não se trata da loucura, por exemplo, que se pode prevenir ou curar. Os idiotas nascem e morrem como tais, sem a noção do bem e do mal. Qual, portanto, a sua sorte na vida eterna? Serão felizes ao lado dos homens inteligentes e laboriosos, mas por que tal favoritismo se nada fizeram de bom? Ficarão no que chamam limbo, isto é, um estado misto que não é feliz nem infeliz? Mas por que essa eterna inferioridade? Terão eles a culpa de serem, por Deus, criados idiotas? Desafiamos a todos quantos negam a reencarnação, para que saiam deste embaraço. Pela reencarnação, ao contrário, o que se afigura injustiça torna-se admiravelmente justo, o que parece inexplicável, racionalmente se explica. Demais, sabemos que os nossos antagonistas, que os adversários desta doutrina, não têm argumentos para combatê-la, além daqueles oriundos da repugnância pessoal de terem de voltar à terra. Respondemos-lhes: para que volteis não se vos pede a vossa permissão, pois o juiz não consulta a vontade do réu para enviá-lo ao cárcere. Todos têm a possibilidade de não reencarnar, desde que se aperfeiçoem bastante para se alcançarem a uma esfera mais elevada. O egoísmo e o orgulho não se compadecem, porém, com essas esferas felizes, e daí a necessidade de todos se despojarem dessas enfermidades morais, graduando-se pelo trabalho e pelo próprio esforço. Sabemos que em certos países, longe de serem objeto de desprezo, os idiotas são assistidos de benéficos cuidados. Tal comiseração não se filiará numa intuição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenção quanto por se verem repudiados da sociedade. Seus espíritos compreendem tal contingência? Considera-se mesmo como favor, a verdadeira bênção, a presença de um desses seres no seio da família? Será isso superstição? Talvez, porque nos ignorantes a superstição se confunde com as ideias mais santas, por lhe não aprenderem o alcance. Mas seja como for, aos parentes se oferece ocasião de exercerem a caridade, tanto mais meritória quanto mala pesado lhe seja esse encargo de nenhuma compensação material. Há maior mérito na cuidadosa assistência de um filho desgraçado do que na de um filho cujas qualidades ofereçam qualquer compensação. Sendo a caridade desinteressada uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a sua bênção sobre os que a praticam. Esse sentimento inato e espontâneo vale por esta prece:
Obrigado, meu Deus, por nos teres dado um ser fraco a sustentar, um aflito a consolar. Subtítulo: Adelaide Marguerite Goze. Era uma humilde pobre criada de Harfleur, Normandia. Aos 11 anos entrou para o serviço de uns horticultores ricos da sua terra. Um ano depois, uma inundação do Sena arrebatava-lhes, afogando-os todos os animais. Ainda por outras desgraças supervenientes, os patrões da rapariga caíram na miséria. Adelaide reuniu-se-lhes no infortúnio, abafou a voz do egoísmo e, só ouvindo o generoso coração, obrigou-os a aceitarem 500 francos de suas economias, continuando a servi-los independentemente do salário. Depois da morte dos patrões, passou a dedicar-se a uma filha que deixaram viúva e sem recursos. Mourejava pelos campos, recolhia o produto e, casando-se, reuniu os esforços aos do marido, que manteram juntos a pobre mulher, a quem continuou a chamar sua patroa. Cerca de meio século durou esta abnegação sublime. A sociedade de emulação de Rouen não deixou no esquecimento essa mulher digna de tanto respeito e admiração, porquanto lhe decretou uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. A este testemunho associaram-se as lojas maçônicas do Havre, oferecendo-lhe uma pequena soma destinada ao seu bem-estar. Finalmente, a admiração local também se interessou por ela, delicadamente, de modo a não lhe ferir a suscetibilidade. Este anjo de bondade foi arrebatado da terra instantaneamente e suavemente, em consequência de um ataque de paralisia. Singelas, porém decentes, foram as últimas homenagens prestadas à sua memória. O secretário da municipalidade foi à frente do cortejo fúnebre. Sociedade de Paris, 27 de dezembro de 1861. Evocação. Ao Deus onipotente rogamos nos permita a comunicação do espírito de Marguerite Gosse. Pergunta: felizes nos consideramos em poder testemunhar-vos a nossa admiração pela vossa conduta na terra e esperamos com tanta abnegação tenha recebido a sua recompensa. Resposta: sim. Deus foi bom e misericordioso para com a sua serva. Tudo quanto fiz e louvável vos parece, era natural. Pergunta: podereis dizer-nos, para edificação nossa, qual a causa da humildade de vossa condição terrena? Resposta: em 2 encarnações sucessivas ocupei posição assaz elevada, sendo-me fácil a prática do bem, que fazia sem sacrifício, sendo como era rica. Pareceu-me, porém, que me adiantava lentamente, e por isso pedi para voltar em condições mesquinhas, nas quais houvesse mesmo de lutar com as privações. Para isso me preparei durante longo tempo, e Deus manteve-me a coragem de modo a poder atingir o fim a que me propusera.
Pergunta: já tornastes a ver os antigos patrões? Dizei-nos qual a vossa posição perante eles, e se ainda vos considerais deles subalterna. Resposta: vi-os, pois, quando cheguei a este mundo, já que estavam. Humildemente vos confesso que me considero como lhes sendo superior. Pergunta: tinhais qualquer motivo de afeição para com eles, de preferência a outros quaisquer? Resposta: obrigatório nenhum, visto que em qualquer parte conseguiria o meu objetivo. Escolhi-os, no entanto, para retribuir uma dívida de reconhecimento. É que outrora haviam sido benévolos para comigo, prestando-me serviços. Pergunta: que futuro julgais que vos aguarde? Resposta: espero a reencarnação em um mundo onde se não conheçam dores. Talvez me julgueis muito presunçosa, porém eu vos falo com a vivacidade própria do meu caráter. Além disso, submeto-me à vontade de Deus. Pergunta: gratos à vossa presença, não duvidamos que Deus vos cumule de benefícios. Resposta: obrigada. Assim Deus vos abençoe a todos, para que possais, quando desencarnados, gozar das puras alegrias que a mim me foram concedidas. Subtítulo: Clara Rivière. Era uma menina dos seus 10 anos, filha de uma família de camponeses do sul da França. Havia já 4 anos que se achava profundamente enferma durante a vida. Nunca se lhe ouviu um queixume, um sinal de impaciência, e conquanto desprovida de instrução, consolava a família nas suas aflições, comentando a vida futura e a felicidade que da mesma deveria decorrer. Desencarnou em setembro de 1862, após 4 dias de convulsivas torturas, durante as quais não cessava de orar. Não temo a morte, dizia, por isso que depois dela me está reservada uma vida feliz. A seu pai, que chorava, dizia: consola-te, porque virei visitar-te. Sinto que a hora se aproxima, mas quando ela chegar, saberei prevenir-te. E efetivamente, quando era iminente o momento fatal, chamou por todos os seus e disse-lhes: apenas tenho 5 minutos de vida, deem-me as mãos. E expirou como previra. Daí por diante, um espírito batedor principiou a visitar a casa dos Rivière. Quebra tudo, bate na mesa, agita as roupas, as cortinas, a louça. Sob a forma de Clara, ele aparece a irmã mais moça, que apenas conta 5 anos. Segundo afirma essa criança, a irmã lhe aparece frequentemente. Tais aparições lhe provocam exclamações de alegria como esta: mas vejam como Clara é bonita. 1. Evocação. Resposta: aqui estou, disposta a responder-vos. 2. Tão jovem quando encarnada, donde vos vinham as elevadas ideias sobre a vida futura manifestadas neste mundo? Resposta: do pouco tempo que me cumpria passar no vosso planeta e da minha precedente encarnação. Eu era médium, tanto ao deixar como ao voltar à Terra, predestinada
sentia e via o que dizia. 3. Como se explica que uma criança da vossa idade não desse um só gemido durante 4 anos de sofrimento? Resposta: porque esse sofrimento físico era dominado por mais potência, a do meu guia, continuamente visível ao meu lado. Ele, ao mesmo tempo que me aliviava, sabia incutir-me uma força de vontade superior aos sofrimentos. 4. Como vos apercebestes do momento decisivo da morte? Resposta: por influxo do meu anjo da guarda, que jamais me iludiu. 5. Dissestes a vosso pai que se resignasse, porque viríeis visitá-lo. Como se explica, pois, que, animada de tão bons sentimentos para com vossos pais, viesseis perturbá-los depois com arruídos em sua casa? Resposta: é que eu tenho indubitavelmente uma provação, ou antes, uma missão a realizar. Acreditais que venha ver meus pais sem fito algum? Esses rumores, essas lutas derivadas da minha presença são um aviso. Nisso sou também auxiliada por outros espíritos, cuja turbulência tem sua razão de ser, como razão de ser tem a minha aparição, a minha irmãzinha. Graças a nós, muitas convicções vão despontar. Meus pais haviam de passar por uma provação. Bem cedo isso passará, mas não antes de terem convencido uma multidão de pessoas. 6. Então não sois vós individualmente o autor desses rumores? Resposta: sou, porém ajudada por espíritos a serviço da aprovação reservada aos meus genitores. 7. Como se explica então que a irmãzinha só vos reconhecesse, não sendo vós a autora exclusiva de tais manifestações? Resposta: é que ela apenas me viu a mim. Agora dispõe de vista dupla e ainda terei de confortá-la muitas vezes com a minha presença. 8. Qual a razão dos vossos sofrimentos mortificantes numa idade tão infantil? Resposta: faltas anteriores, expiação. Na precedente existência eu abusara da saúde como da posição brilhante que ocupara. Eis porque Deus me disse: gozastes demasiada e desmesuradamente, portanto pagarás a diferença. Eras orgulhosa, logo serás humilde. Vaidosa da tua beleza, importa que dela decaias, esforçando-te antes por adquirir a caridade e a bondade. Procedi consoante a vontade divina e o meu guia me auxiliou. 9. Quereis que digamos algo aos vossos pais? Resposta: a pedido de um médium, eles já tiveram o ensejo de praticar a caridade, de não orarem só com os lábios, e fizeram bem, porque cumpre fazê-lo também na prática pelo coração. Socorrer os que sofrem é orar, é ser espírita. A todas as almas Deus concedeu livre-arbítrio, isto é, faculdade de progresso, como lhes deu a todas as mesmas aspirações, e por isso, mais do que geralmente se pensa, o avental roça pela toga bordada. Aproximai as distâncias pela caridade, dai guarida ao pobre em vossa casa, reanimai-o, não o humilheis. Se esta grande lei da consciência fosse geralmente praticada, o mundo não assistiria periodicamente a essas grandes penúrias que,
desonram a civilização dos povos e que, por Deus, são enviadas para castigá-los e abrir-lhes os olhos. Queridos pais, orai. Amai-vos, praticai a lei do Cristo, não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Apelai para o Deus que vos experimenta, mostrando que a sua bondade é santa e infinita como Ele, como previsão do futuro. Amai-vos de coragem e perseverança, visto que sois chamados a sofrer, ainda cumpre fazer jus à boa posição em mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. Queridos pais, estarei sempre perto de vós. Adeus, ou antes, até a vista, tende resignação, caridade, amor por vossos semelhantes, e um dia sereis felizes. Clara. Nota: mais do que geralmente se pensa, o avental roça pela toga bordada. Esta imagem belíssima é alusão aos espíritos que, de uma outra existência, passam de brilhantes a humílimas condições, espiando muitas vezes o abuso em relação aos dons que Deus lhe concedeu. É uma justiça essa que está ao alcance de todos. Profundo pensamento é também esse que atribui as calamidades coletivas à infração das leis divinas, porque Deus castiga os povos tanto quanto os indivíduos. Realmente, pela prática da caridade, as guerras e as misérias acabariam por ser eliminadas. Pois bem, a prática dessa lei conduz ao espiritismo, e quem sabe será essa a razão de ter ele tantos e tão acérrimos inimigos. As exortações dessa filha aos pais serão acaso as de um demônio? Subtítulo: Expiações terrestres, Françoise Vergnes. Esta era cega de nascimento, a filha de um rendeiro das cercanias de Tolosa. Faleceu em 1855, aos 45 anos. Ocupava-se constantemente com o ensino do catecismo aos meninos, preparando-os para a primeira comunhão. Mudado o catecismo, nenhuma dificuldade lhe sobreveio em ensinar o novo, por conhecê-los ambos de cor. De regresso de longa excursão, em tarde invernosa, na companhia de uma tia, era-lhe preciso atravessar a sombria floresta por caminhos lamacentos. Fazia-se mister a maior precaução para que as duas mulheres se não despenhassem nos fossos. Nesta contingência, querendo a tia dar-lhe a mão, ela disse: não vos incomodes comigo, não corro risco algum, visto como tenho aos ombros uma luz que me guia. Segui-me, pois, que serei eu a conduzir-vos. Assim terminaram a jornada sem acidente, conduzindo a cega a tia, que tinha bons olhos. Evocação em Paris, em maio de 1865. Pergunta:
quereis dizer-nos que luz seria essa a guiar-vos naquela noite trevosa e só vista por vós? Resposta: que, pois as pessoas como vós, em contínuas relações com os espíritos, têm necessidade de explicação sobre tal fato? Era o meu anjo da guarda quem me guiava. Pergunta: essa era também a nossa opinião, mas desejávamos vê-la confirmada. Mas sabieis naquela ocasião que era o vosso anjo da guarda quem vos conduzia? Resposta: confesso que não, posto acreditasse numa intervenção do céu. Eu orara por tanto tempo para que o Pai Celestial se apiedasse de mim. É tão cruel a cegueira, sim. Ela é bem cruel, mas também reconheço ser justa. Aqueles que pecam pelos olhos, por eles devem ser punidos, e assim deve suceder quanto a todas as outras faculdades do homem que o levam ao abuso. Não procureis, portanto, nos inúmeros sofrimentos humanos outra causa que lhes não seja própria e natural, a expiação. Esta, contudo, só é meritória quando suportada com humildade, podendo ser suavizada por meio da prece, pela atração de influências espirituais que, protegendo os réus da penitência humana, lhes infundam esperança e conforto. Pergunta: dedicada ao ensino das crianças pobres, tivestes dificuldade em adquirir os conhecimentos do catecismo quando mudaram? Resposta: ordinariamente os cegos têm outros sentidos duplos, se assim se pode dizer. A observação não é uma das menores faculdades da sua natureza. A memória lhes é qual armário onde se colocam coordenados e para sempre os ensinos referentes às suas aptidões e tendências. E porque nada do exterior pode perturbar esta faculdade, o seu desenvolvimento pode ser notável pela educação. Quanto a mim, agradeço a Deus o haver-me concedido que tal faculdade me permitisse preencher a missão que levava junto dessas crianças e que constituía também uma reparação do mau exemplo que lhes dera em anterior existência. Tudo é assunto sério para os espíritas, basta para afirmá-lo olhar ao derredor deles. Os meus ensinos lhes seriam porventura mais úteis do que se deixassem levar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos que se divertem com lisonjear-lhes o orgulho em frases tão bombásticas quão vazias de sentido. Pergunta: pela vossa conduta terrena, tivemos uma prova do vosso adiantamento moral e agora, pela vossa linguagem, temos a de que esse adiantamento também é intelectual. Resposta: muito me resta por adquirir. Há, porém, muita gente que na terra passa por ignorante só porque tem a inteligência embotada pela expiação. Com a morte se rasga o véu e frequentemente os ignorantes são mais instruídos do que os desdenhosos da sua ignorância. Crede que o orgulho é a pedra de toque para o conhecimento dos homens. Todos os que possuírem coração
acessível à lisonja, demasiado confiante na sua ciência, estão no mau caminho. Em geral são hipócritas e, portanto, desconfiai deles. Sedes humildes, qual foi o Cristo? E com ele, com amor, carregai a vossa cruz, a fim de subirdes ao reino dos céus. Françoise Vergnies. Subtítulo: Anna Bitter. A perda de um filho adorado é motivo de acerbo pesar. Ver, porém, o filho único, alvo de todas as esperanças, depositário de todas as afeições, definhar a olhos vistos e sem sofrimentos por causas desconhecidas, por um desses caprichos da natureza que zombam da ciência e depois de esgotar todos os recursos, não haver por compensação uma esperança sequer. Suportar essa angústia de todos os momentos por longos anos sem lhe prever o termo é um suplício cruel que a fortuna agrava em vez de suavizar, dada a impossibilidade de vê-la fruída pelo ente adorado. Esta era a situação do pai de Anna Bitter, que por isso se entregou a um íntimo desespero. O caráter se lhe exasperava ante tal espetáculo, a cortar-lhe o coração, e cujas consequências não poderiam deixar de ser fatais, ainda que indeterminadas. Um amigo da família, adepto do espiritismo, julgou dever interrogar a respeito o seu protetor espiritual e obteve a seguinte resposta: muito desejo explicar-te o caso que ora te preocupa, mesmo porque sei que a mim não recorres por curiosidade indiscreta, mas pelo interesse que te merece aquela pobre criança, e ainda porque, crente na justiça divina, tu só terás a ganhar com isso. Todos os que acarretam sobre si a justiça do Senhor devem curvar a fronte sem maldições nem revoltas, porque não há castigo sem causa. A pobre criança cuja sentença de morte fora suspensa por Deus em breve deverá regressar ao nosso meio, visto como mereceu a divina compaixão. Quanto ao seu pai, esse homem infeliz tem de ser punido na sua única afeição mundana, visto haver zombado da confiança e dos sentimentos de quantos os rodeiam. Por momentos o seu arrependimento tocou o onipotente, e a morte sustou o golpe sobre o ente que lhe é tão caro, mas logo veio a revolta, e o castigo sempre acompanha a revolta. Em tais condições, é felicidade ainda ser punido nesse mundo. Meus amigos, orai por essa pobre criança cuja juventude vai dificultar-lhe os últimos momentos. Nesse ser, a seiva é tão abundante que, apesar do seu depauperamento orgânico, a alma terá dificuldade em se lhe desprender. Ó, orai. Mais tarde ela também vos auxiliará e consolará, visto que o seu espírito é mais adiantado do que os que a rodeiam. Para que o seu desprendimento seja auxiliado, coube-me, como graça especial do Senhor, o poder orientar-vos a respeito. Nota: depois de haver expiado o insulamento, morreu o pai de Anna Bitter. A seguir, damos de uma a outro
as primeiras comunicações imediatas às respectivas desencarnações. Da filha: obrigado, meu amigo, a vossa intercessão por esta criança, bem como por terdes seguido os conselhos do vosso bom guia. Sim, graças às vossas preces, mais fácil me foi deixar o invólucro terrestre, porque meu pai, esse não orava, maldizia. Entretanto, não lhe quero mal por isso, consequência da grande ternura que me votava. A Deus rogo que lhe conceda luzes antes de morrer, e quanto a mim, o incito e animo, porque me assiste a missão de lhe suavizar os últimos momentos, vezes há nas quais parece que um raio de luz divina baixa até ele e o comove. Contudo, isso não passa de fugaz clarão que para logo o deixa entregue às primitivas ideias. Ele tem consigo um germen de fé, mas tão sufocada pelos mundanos interesses que só poderá vingar por meio de novas e mais cruéis provações. Pelo que me diz respeito, apenas cumpria suportar um resto de prova de expiação, e assim é que ela não foi nem muito dolorosa nem muito difícil. A minha singular enfermidade não acarretava sofrimentos. Eu era como que instrumento da provação de meu pai, o qual, por me ver em tal estado, sofria mais do que eu mesma. Além disso, eu tinha resignação e ele não. Hoje sou recompensada. Deus graciosamente abreviou-me a estada na terra, o que aliás lhe agradeço. Feliz entre os bons espíritos que me cercam, todos cumprimos satisfeitos as nossas obrigações, mesmo porque a inatividade seria um cruel suplício. O pai, um mês depois da morte, evocando-vos, temos por fim nos informarmos da vossa situação no mundo dos espíritos e ser-vos úteis na medida das nossas forças. Resposta: o mundo dos espíritos? Não vejo. O que vejo são homens conhecidos que comigo não se preocupavam e tampouco me deploram a sorte, antes parecendo-me contentes de se verem livres de mim. Pergunta: mas fazeis uma ideia exata da vossa condição? Resposta: perfeitamente. Por algum tempo julguei-me ainda no vosso mundo, mas hoje sei muito bem que não mais lhe pertenço. Pergunta: por que então não podeis divisar outros espíritos que vos rodeiam? Resposta: ignoro-o, conquanto tudo esteja bem claro em torno de mim. Pergunta: ainda não vistes a vossa filha? Resposta: não, ela está morta. Procuro-a, chamo por ela inutilmente. Que vácuo horrível que a sua morte me deixou na terra. Morrendo, julgava encontrá-la, mas nada. O insulamento sempre. Ninguém que me dirija uma palavra de consolação e de esperança. Adeus, vou procurar minha filha. O guia do médium: este homem não era ateu nem materialista, mas daqueles que creem vagamente, sem se preocuparem de Deus e do futuro, empolgados como são pelos interesses terrenos. Profundamente egoísta, tudo sacrificaria para salvar a filha, mas também sem o mínimo escrúpulo sacrificaria os interesses de terceiros em seu proveito pessoal. Por ninguém se interessava além da sua filha. Deus o puniu da forma como vistes.
arrebatando-lhe da terra a consolação única. E como ele se não arrependesse, o sequestro subsiste no mundo espiritual, não se interessando por ninguém, aí também, aqui ninguém por ele se interessa, permanece só, insolado, abandonado, e nisso consiste a sua punição. Mas que faz ele em tais conjecturas? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não. Murmura sempre, blasfema até, faz em uma palavra o que fazia na terra. Ajudai-o, pois, pela prece como pelo conselho, a desanuviar-se da sua cegueira. Joseph Maitre, o cego. Pertencia à classe mediana da sociedade, gozava de modesta abastança. Ao abrigo de quaisquer privações, os pais o destinavam à indústria e deram-lhe boa educação. Porém, aos 20 anos ele perdia a visão. Com perto de 50, veio finalmente a falecer, isto em 1845, 10 anos antes, fora acometido por outra enfermidade que o deixou surdo, de modo que só pelo tato mantinha relações com o mundo dos encarnados. Ora, não ver já é um suplício. Não ver e não ouvir é duplicado suplício, principalmente para quem, depois de fruir as faculdades de tais sentidos, tiver de suportar essa dupla privação. Qual a causa de sorte tão cruel? Certo não era a sua última existência, sempre moldada numa conduta exemplar. Assim é que sempre foi bom filho, possuidor de caráter meigo e benévolo, e quando por cúmulo de infelicidade se viu privado da audição, aceitou resignado, sem um queixume, esta prova. Pela sua conversação, pressentia-se na lucidez do seu espírito uma inteligência pouco comum. Pessoa que o conhecera, na presunção de que poderia receber instruções úteis, evocou-lhe o espírito e obteve a seguinte mensagem em resposta às perguntas que lhe dirigira: agradeço, meus amigos, o terdes lembrado de mim. Pode ser que tal se não desse, independente da suposição de proveito de minha comunicação, mas ainda assim estou certo de que motivos sérios vos animam, e eis porque com prazer atendo ao chamado, uma vez que, por feliz, me é permitido orientar-vos. Assim possa o meu exemplo avolumar as provas assaz numerosas que os Espíritos vos dão da justiça de Deus. Cego e surdo me conhecestes, e para logo vos propusestes saber a causa de tal destino. Eu vo-lo digo. Antes de tudo, importa dizer que era a segunda vez que eu expiava a privação da vista. Na minha precedente existência, em princípios do último século, fiquei cego aos 30 anos em decorrência de excessos de todo gênero que arruinaram-me a saúde, me enfraqueceram o organismo. Note-se que era já isso uma punição por abuso dos dons providenciais de que fora largamente cumulado. Ao invés, porém, de me atribuir a causa original dessa enfermidade, entendi de acusar a providência, na qual, aliás, pouco cria. Anatematizei Deus, reneguei-o, acusei-o, acrescentando que, se caso existisse, devia ser injusto e mau, por deixar assim penar as criaturas. Entretanto, eu deveria dar-me ainda por feliz, isento como estava de mendigar o pão, à afeição de tantos outros míseros cegos como eu.
mas é que eu só pensava em mim, na privação de gozos que me impunham, influenciado por ideias tais que o cepticismo mais exaltava. Tornei-me frenético, exigente, numa palavra, insuportável aos que comigo privavam. Além disso, a vida era-me um moto contínuo, pois que eu não pensava no futuro, uma quimera. Depois de esgotar baldamente os recursos da ciência e reputada impossível a cura, resolvi antecipar a morte, suicidei-me. Que despertar então que foi o meu, imerso nas mesmas trevas da vida. Contudo, não tardou muito reconhecimento da minha situação, da minha transferência para o mundo espiritual. Eu era um espírito, sim, porém cego. A vida de além-túmulo tornava-se-me, pois, a realidade. Procurei fugir-lhe, mas em vão. Envolvia-me o vácuo pelo que ouvia dizer. Essa vida deveria ser eterna, e com ela minha situação, ideia horrenda. Eu não sofria, mas impossível é descrever as angústias e tormentos espirituais experimentados. Quanto teriam eles durado? Ignoro-o, mas quão longo me pareceu este tempo. Extenuado, fatigado, pude finalmente analisar-me a mim mesmo e compreendi o ascendente de um poder superior que sobre mim atuava, e considerei que se essa potência podia oprimir-me, também poderia aliviar-me, e implorei piedade. À proporção que orava e o fervor se me aumentava, alguém me dizia que a minha situação teria um termo. Por fim se fez a luz, e extremo foi o meu arroubo de alegria ao entrever as claridades celestes, distinguindo os espíritos que me rodeavam, sorrindo, benévolos, bem como os que, radiosos, flutuavam no espaço. Ao querer seguir-lhes os passos, força invisível me reteve. Foi então que um deles me disse: o Deus que negaste teve comisseração do teu arrependimento e permitiu-nos te dessemos a luz, mas tu só cedestes pelo sofrimento, pelo cansaço. Se queres participar desta felicidade aqui fruída, forçoso é provares a sinceridade do teu arrependimento, as boas disposições, recomeçando a prova terrestre em condições que te predisponham às mesmas faltas, porque esta nova provação deverá ser mais rude que a outra. Aceitei pressuroso, prometendo não mais falir. Assim voltei à terra nas condições que sabeis. Não me foi difícil compreender a situação, porque eu não era mau por índole. Revoltara-me contra Deus e Deus me puniu. Reencarnei trazendo a fé inata, razão porque não murmurei, antes aceitei a dupla enfermidade, resignado como expiação que era, oriunda da soberana justiça.
O insulamento dos meus derradeiros anos nada tinha de desesperador, porquanto me bafejava a fé no futuro e na misericórdia de Deus. Demais, esse insulamento me foi proveitoso, porque durante a longa noite silenciosa a minha alma mais livremente se alçava ao eterno, entrevendo o infinito pelo pensamento. Quando por fim terminou o exílio, o mundo espiritual só me proporcionou esplendores, inefáveis gozos. O retrospecto ao passado faz que me julgue muito feliz relativamente, pelo que dou graças a Deus. Quando, porém, olho para o futuro, vejo a grande distância que ainda me separa da completa felicidade. Tendo já espiado, ainda me faltava reparar. A última reencarnação só a mim aproveitou, pelo que espero recomeçar brevemente, por existência que me permita ser útil ao próximo, reparando por esse meio a inutilidade anterior, e só assim me adiantarei na boa senda, sempre franqueada aos espíritos possuídos de boa vontade. Amigos, eis aí a minha história, e se o meu exemplo puder esclarecer quaisquer dos meus irmãos encarnados de modo a evitarem a má ação que pratiquei, terei por principiado o resgate da minha dívida. Joseph. Esta é a última mensagem do livro, então aqui finalizamos o livro.